de ano e eu quero saber como é que tá a fatura do cartão. A verdade é que, mesmo o dinheiro fazendo parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, a gente ainda tem um pouco de medo de falar sobre ele. Às vezes por falta de conhecimento, por vergonha, ou simplesmente porque ele nunca foi um assunto presente na nossa família, por exemplo. Mas cuidar do nosso dinheiro, aprender a cuidar do nosso dinheiro é muito importante e pode ser extremamente transformador. Foi por isso que a gente convidou uma especialista para conversar com a gente hoje sobre esse tema. E o currículo dela é tão grande que eu vou dar uma coladinha aqui no papel. A Priscila Rizzo, ela é mestre em Administração e Contabilidade, especialista em investimentos e crédito, e ela também é professora, então se prepare para aprender muito. Se você não sabe por onde começar, tá aí cheio de dívidas, quer saber um pouco mais sobre investimento, sobre débito, sobre crédito, enfim, fique com a gente porque esse episódio é para você. Obrigada por aceitar nosso convite, Pri, e seja muito bem-vinda. Obrigada eu, Poli, pelo convite. Você falou muito bem. O dinheiro, ele foi durante muitos anos um tabu nas famílias. Quem de nós não cresceu dizendo, não conte sobre dinheiro, não fale quanto ganha, você não pode falar seus planos futuros. Isso foi impactando na nossa relação com o dinheiro. Quantas vezes ou quais pessoas nós conhecemos que falam abertamente dos seus planos futuros, de que está juntando dinheiro, ou de que não pode sair naquele momento porque está apertado. E isso é muito importante. Vamos falar de dinheiro. Isso é um assunto que muito me interessa. Antes de começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você para quem está assistindo a gente. Você faz um resuminho sobre quem é a Priscila? Eu sou Priscila Rizzo, eu atuo na área financeira há mais de 20 anos, sou mãe, empresária e professora. Atualmente tenho uma consultoria de finanças empresariais focadas na inteligência financeira, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Sou formada em administração, sou mestre em ciências contábeis e administração, especialista em investimentos pela Ambima e sou uma pessoa apaixonada por transformar a vida das pessoas através da consciência financeira. Tá vendo, gente? Eu falei que não ia dar para decorar, não, é muita coisa. Mas eu quero começar perguntando, na sua casa, vocês conversavam sobre dinheiro? Como era esse tema na sua família? Não conversávamos. Era algo muito restrito aos meus pais, apesar da gente ver, isso foi o que me motivou a atuar com o dinheiro. Apesar da gente ver todas as dificuldades, as coisas não eram faladas. Então, a gente só via, hoje não pode, isso não pode, aqui não dá, aqui não dá. Nunca foi falado sobre dinheiro na minha família. A gente ouve os pais falando que não pode, mas dificilmente falam por quê, conversam com os filhos. Uhum. Qual a importância de começar a falar sobre dinheiro desde quando é criança? É muito importante. A gente tem uma consciência sobre as coisas que são certas e erradas ao longo da vida, né? Não faça isso porque você vai cair e vai se machucar. Por que também não falar sobre dinheiro? Olha, economize. Se você quer comprar um brinquedo, junte o que você ganha, peça, venda alguma coisa. Não é falado. E aí a gente chega à adolescência e nós somos jogados naquele mundo assim. O meu sonho, quando eu era adolescente, era ter um talão de cheque. Olha que doideira. Olha, que legal. Eu achava um luxo a pessoa chegar e assinar um talão de cheque. Mas o que tem por trás de um talão de cheque? Eu nunca soube. Então, quando você conversa com a criança, o porquê naquele momento não se pode fazer, que vamos juntar um dinheiro para uma viagem, e as escolas também têm esse papel, ela vai crescendo com uma consciência financeira. E hoje a gente percebe que isso é fonte da Serasa. Acho que mais de 70% dos jovens entre 19 e 23 anos estão com o nome no Serasa, por dívidas, ou seja, já começam a vida adulta sem saber mexer com dinheiro. Talvez se lá atrás isso fosse ensinado, não cairia em tantas armadilhas aí, porque o marketing está aí para vender. Sim. E aí a gente tem aquela... Eu sempre gosto de falar, né? A gente não pode deixar a nossa vida financeira ser como o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Então, hoje eu vou sair e vou gastar o cartão. Eu quero aquela blusinha, toma no cartão. Eu quero comprar. E aí você vai criando um jovem, um adulto, que ele não tem uma consciência financeira. E a vida vai passando, e aí você vê pessoas muito frustradas com 29, com 30, 35 anos, que falam assim, eu não tenho meu carro, eu não tenho a minha casa, eu não tenho bens materiais. Porque os bens materiais são feitos de quê? De planejamento e de dinheiro. Perfeito. Qual é a sua primeira lembrança com dinheiro? Você consegue lembrar qual foi a primeira vez que você teve seu dinheiro? Foi trabalhando? Foi ainda criança? Sim, não, eu lembro. Eu sempre fui muito, muito apegada a ter as minhas próprias coisas, a ter independência. Quando eu fiz 13 anos, eu comecei a trabalhar. Hoje não pode mais, como menor aprendiz, antigamente num supermercado. E o meu primeiro salário eu juntei porque eu queria comprar uma bicicleta. Olha, que e eu legal. trabalhei nesse supermercado até os 16 anos. E eu sempre tive essa consciência de que aonde eu estava não era o que eu queria. Então, se eu quisesse chegar em algum lugar,
eu precisava juntar ou fazer um pouco mais, porque eu venho de uma família humilde, então as coisas não são palpáveis, né? Não é na hora que a gente quer. Então, a minha primeira lembrança, assim, é com 13 anos, eu lá no supermercado, separando as coisinhas do armarinho, porque todo mês eu tinha o meu salário ali. Depois eu ia para a escola à tarde. Você já tinha uma meta, né? Eu já Com tinha uma 13 meta, anos, você comprar já uma trabalhava bicicleta. pensando nessa meta. Exatamente. Quando foi que você se interessou por esse tema e pensou, vou trabalhar com dinheiro, vou estudar dinheiro, vou falar sobre dinheiro? Então, à medida que a minha adolescência foi passando, eu fui crescendo e fui estudando. Eu sempre tive aptidão para planejamento e para matemática. Então, eu sou uma pessoa que entendo um pouquinho de planejar. Mas entendo por quê? Porque eu sempre li muito. E nos livros você vê que tudo que você quer fazer, você precisa ter um planejamento ali. Porque se você não escrever como isso vai acontecer, isso também isso não gruda na sua cabeça. Então, isso é uma meta que passa despercebido. Igual quando a gente fala assim, eu vou emagrecer 5 quilos. Mas se você não faz uma dieta, se você não tem um plano para esse, você não faz. A mesma coisa é o dinheiro. Então, assim, lá atrás, eu com 18 anos, eu fiz o meu primeiro vestibular e eu fiz para contabilidade. E aí, foi não passei e passei para administração. E aí, me apaixonei. Me encontrei nesse mercado. Eu acho que as pessoas, elas têm uma visão muito, muito pequena do que elas podem construir com disciplina e planejamento. Se todo mundo soubesse o que dá para fazer com disciplina e planejamento, as nossas vidas financeiras seriam bem melhores. Então, você está me dizendo que o que você pensa a respeito do dinheiro faz diferença em como você lida com o seu dinheiro? Faz muita diferença. Porque se você pensa com o seu dinheiro assim, eu trabalho 30 dias no mês. Olha como que carga pesada, né? A gente está falando aí de trabalhadores que trabalham 6 por 1, 7 por 1. Então, assim, são cargas pesadas. Você vai trabalhar o mês inteirinho e não vai ter uma meta? Né? E isso não é uma realidade das famílias. A gente tem aí 70% das mulheres que bancam seus lares. Então, não faz um planejamento porque também não dá. Mas, mesmo assim, não podemos ficar atrelados a isso. Então, assim, se eu sustento a minha casa, o que eu posso fazer? Água, luz, telefone, isso aqui é a minha obrigação. E o que não é obrigação? O que pode sobrar? Pode sobrar 10%? Pode sobrar 20%? Eu tenho uma meta de pintar a minha casa, de ter um carro, adquirir essa meta. E aí, Poli, é muito importante a gente falar de meta que começa lá atrás da nossa juventude. Por quê? As metas financeiras, normalmente, elas estão ligadas a crédito. Olha, isso tem relação com endividamento? Isso tem relação com endividamento. Então, lembra que você me perguntou, você acha que é importante as pessoas falarem lá para as crianças que elas precisam cuidar do dinheiro? Sim. Por quê? Lembra daquele jovem que está lá no Serasa? A vida dele vai passar. E ele não vai conseguir as coisas. Não é porque somente ele não tem dinheiro. É porque ele também não tem crédito. Porque ao longo da vida adulta dele, ele não foi construindo o score. Na área financeira, a gente fala score, mas nada mais é do que um filme da sua vida. Você pode explicar para quem está acompanhando a gente que nunca ouviu esse termo? O que é o score? O score é uma tabela de referenciamento do que a gente faz na nossa vida financeira. De onde você compra, se você pagou em dia, se você comprou parcelado, se você pagou em dia. Se você atrasa, quais são os dias que você atrasa? São 30, são 60, são 90? Qual é o seu comportamento de crédito? Então, se você tem um cartão de crédito de R$5.000, com o que você gasta? Você gasta com roupa, com alimentação, com viagem? E isso vai montando um perfil dentro desse sistema do Serasa ou de outras plataformas de finanças e vai montando, vai traçando aquele score. Então, normalmente, as instituições financeiras, elas levam de 1 a 9. Então, quanto mais baixo for o seu score, significa que não está legal. Porque é a nota da sua vida financeira. É a nota da sua vida financeira. Então, quando você está lá... Eu tenho uma amiga que ela é revoltada com a Renner. Essa história é muito boa. Ela não entra na Renner por nada. Porque quando ela tinha 25 anos, ela entrou na Renner, ela já trabalhava, já ganhava super bem. Ela entrou na Renner e o cadastro dela foi negado. Olha... E a moça, a atendente, falou com ela, seu nome... Não, mas meu nome não está no Serasa, como que eu não posso ter um cartão seu? E aí ela ficou chateada e me ligou. Por que eu não posso ter esse cartão? Eu falei, porque lá atrás, você lembra? Ela tinha, muito tempo atrás, devolvido alguns cheques da faculdade e isso ficou registrado, virou um filme ali. Então, de tempo em tempo, esse filme é apagado. Mas ele é apagado, não. Ele é lá guardado no download, mas ele fica ali. Então, de tempos em tempos, as instituições financeiras, elas vão lá e resguardam isso. Então, é muito importante saber como que a gente lida com dinheiro hoje, para lá quando a pessoa quiser casar com 29, com 30, ou adquirir um bem, ela fala assim, caramba, hoje eu posso adquirir. Por quê?
Se a gente não consegue fazer tudo à vista, a gente vai ter que recorrer aos bancos. E os bancos, eles dão o quê? Crédito. E o banco não vai dar crédito para quem não sabe pagar. Perfeito. Então, vamos começar. Quem está assistindo a gente sabe que precisa se organizar financeiramente, até tem vontade, mas não sabe nem por onde começar. Vamos fazer um passo a passo? Vamos lá. Como é que eu hoje comecei a trabalhar, comecei a ter meu próprio dinheiro? Como é que eu me organizo financeiramente? Se você for uma pessoa do papel, você vai pegar um papel e vai escrever suas receitas, suas despesas, quanto que você vai gastar para ir e vir do trabalho, se tem alimentação, se não tem, e o que você vai gastar durante o mês. Se vai ajudar em casa, se não vai escrever. No final do papel vai ter o resultado lá. E aí você tem que ir com a sua consciência dizer, o que eu quero para um final de ano? Se eu vou trabalhar o ano todinho, eu vou comprar uma moto, eu vou viajar, qual é a sua meta financeira daquele ano? Eu sempre falo que a meta financeira tem que ser pelo menos 3 salários que você recebe no ano. Olha. Porque se você não tiver uma meta, você não faz, gente. Porque nós somos induzidos ao erro. Né? Existe um viés heurístico que a gente fala de finanças, que é o viés de ancoragem. Então, assim, normalmente, quando eu estou ancorada numa desculpa, por exemplo, eu vou juntar todos os meses R$100, né? Juntei. Naquele mês que deu errado, o que eu faço? Deu algum imprevisto, o que eu faço? Eu não junto mais. Eu já errei. Mas não pode. Errou, volta. Não conseguiu juntar naquele mês? Não pode desistir. Não, pega de novo a planilha, sua meta, escreva o que você quer. Até porque também acontecem imprevistos. A gente até vai falar sobre uma coisa mais pra frente aí, pra quando isso acontece. E queria te perguntar outra coisa. Já que a gente anotou, já sabe quanto gasta, quanto tem de despesa e de receita, como é que a gente faz para definir o orçamento ideal para a nossa vida? Existe um padrão comercial que vai depender muito da sua vida daquele momento. Porque nós temos hoje uma realidade de muitas mulheres mães solo, então a carga não é dividida, né? A financeira está todo com ela. O que eu recomendo? 50, 30, 20. 50% da sua renda você vai gastar com moradia, com alimentação, com aquilo que é... 30% você vai tirar para imprevistos, gastos com lazer e família. E 20% você vai colocar como meta de guardar. Por quê? Pri, mas 20 é muito. Se 20 for muito, pelo menos 10%. E aí, se você não fizer uma rotina consciente, lembra? O que é o financeiro lá na nossa cabeça? Eu vou gastar com isso, eu vou gastar isso, eu vou guardar isso. Porque os sonhos, eles precisam ser realizados. Senão, sabe o que acontece? Harvard fez uma pesquisa ano passado sobre felicidade e dinheiro. E aí é muito interessante essa pesquisa, porque a felicidade não está atrelada ao dinheiro, mas a infelicidade sim. Olha, no episódio anterior a gente conversou com uma psicóloga sobre dinheiro e sobre o impacto que a vida financeira tem até na nossa saúde mental mesmo. Exatamente. Então, quer dizer, o dinheiro pode não me trazer felicidade, mas a falta do dinheiro me traz infelicidade. E aí, quando eu sou uma pessoa que não tem uma rotina de 50, 30, 20, ou de anotar, ou de aplicativos, ou alguma coisa que remeta à sua vida, de lembrar, olha, peraí, eu tô gastando muito. Peraí, eu tenho que almoçar X, eu tô almoçando Y. Eu tô comprando, nós mulheres, roupas demais. Eu tô comprando muitas coisas que não estão agregando ali. O que isso vai trazer para o seu futuro financeiro? E aí nós, mulheres, vamos viver, em média, 20% a mais do que os nossos maridos, nossos filhos e por aí vai. Precisamos de mais dinheiro, gente. Precisamos de mais dinheiro. Nós vamos envelhecer e vamos viver mais. Como que nós vamos tratar da nossa velhice? Você falou de aplicativo. Tem algum que você recomenda que pode ajudar aí na organização? Recomendo o Mobiles. Eu acho que é um aplicativo bem fácil de lidar com ele. Você baixa nas redes, né? Lá no App Store, no Google Play. E ele consegue, com seus dados, você vai monitorando aí. Se a pessoa não gosta muito de celular, ela pode ir para uma planilha financeira ela mesma fazendo. Pri, eu não tenho muita habilidade. Compra uma baratinha, tem muita na internet, gente. Mas comece. Sempre quando eu faço uma consultoria financeira, eu sempre falo, a gente precisa começar. Porque se você não começa, você tem sempre aquela infelicidade. Nossa, quantas vezes, né? Por exemplo, agora final de ano, eu recebi umas 2 clientes falando isso. Caraca, só eu que sou pobre, todo mundo viaja. Só eu que não viajo, fulano viaja, ciclano viaja. Tá, mas o que essa pessoa fez ao longo do ano? Organizar.
E às vezes as pessoas também têm acesso a coisas diferentes, né? Sim. Principalmente com essa onda de redes sociais, a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. A outra pessoa que viajou pode ter uma vida diferente, ter vindo de uma história diferente. Exatamente. Mas isso não quer dizer que a gente também não possa se organizar para fazer a nossa viagem de acordo com o nosso orçamento ali, a nossa realidade, E você né? falou uma coisa muito importante, Poli. Existem pesquisas que já atrelam o uso das redes sociais ao endividamento do jovem, principalmente as mulheres. Eu acredito. Então, eles já sabem até o pico das ondas de compras, o pico do Pix, tudo isso atrelado ao consumo. Então, você falou uma coisa muito importante. As nossas vidas, elas são muito diferentes. E os nossos planos e futuros também. Mas a diferença está em como que eu estou lidando com isso hoje. Sim. Não é como que eu estou lidando com isso lá na hora da viagem. É como que eu estou lidando com o meu dinheiro hoje. Agora. É cuidar agora porque vai acontecer no futuro, né? Exatamente. Tem muita gente que está endividada no Brasil hoje. Nós olhamos os dados e, assim, 78% das famílias brasileiras têm alguma dívida. Esse é um dado muito alto. Por que será que a gente está tão endividado? E se tem alguém que assiste a gente e pensa assim, eu tô cheio de dívida, como é que eu vou me organizar financeiramente? É possível se organizar financeiramente quando você está devendo? É possível e é extremamente importante. Como eu disse, se você não mudar o seu pensamento, você vai continuar, eu estou endividado, deixa para lá. Mas você não vai viver, porque você vai precisar de crédito para continuar fazendo as suas coisas. Está endividado? Senta. Faz uma estratégia de quem eu vou pagar primeiro. Perfeito. E aí a gente paga primeiro quem cobra mais juros. Olha, gente, que dica boa, hein? Quem cobra mais juros? Cartão de crédito, 400% aí, cheque especial, serviços aleatórios de crediário. E aí, assim, as famílias estão endividadas por quê? Consumo muito alto e a renda também com a inflação, ela vem diminuindo, então ela vai imprimindo às famílias novas maneiras de viver. E aí a importância de falar com a família toda sobre dinheiro. E aí, por exemplo, naquela regra que você falou da porcentagem, se eu vou guardar uma porcentagem, quando eu guardo, eu deixei isso passar, mas é importante, porque às vezes a pessoa pensa assim, não sobrou 20% para eu guardar. Tem um momento certo para guardar? Tem um momento certo, é agora. E aí você pode fazer diversas coisas. Por exemplo, eu tenho uma estratégia para mim e para os meus clientes. O dinheiro que eu guardo para minha reserva de emergência ou para o meu futuro, ele não está atrelado à minha conta corrente. Por quê? Muito bom. Agora, com o Pix, fica muito fácil. Se eu passo no lugar, eu vejo aquela blusinha, tem dinheiro na conta. O que você vai lá e faz? Se você recebeu e transfere aquele valor 10%, 20% para outro lugar, que seja um lugar mais difícil, que você não tenha cartão, que você só use, ele não fica tão acessível. Então, você não vai recorrer a ele. Então, você pode fazer o quê? Tirei aquele dinheiro, mando para lá. Que seja uma poupança. E aí, ao atingir elevados números, você já pode investir em outras coisas. Tesouro direto, CDB, aí é para outro papo. Agora, vamos falar de cartão de crédito? Vamos, o vilão. Ele é vilão mesmo? Ou ele pode ser amigo? Como é que funciona? Eu acho que o cartão de crédito, ele é um parceiro para muitas coisas. Como eu disse, a gente precisa de crédito. Você já se imaginou sem seu cartão de crédito? Olha, eu uso bastante o meu. Mas eu tô organizada, graças a Deus. Ele ainda não me deu trabalho, mas eu conheço gente que se atrapalha, assim. Sim. Eu não vivo hoje sem meu cartão de crédito. Eu tenho uma estratégia para juntar milhas. E eu acho que o cartão de crédito também, ele te dá um fluxo de caixa. Porque nem sempre você tem o dinheiro naquele momento para comprar. Verdade. O que acontece com o cartão de crédito que ele é vilão? Ele vira o fazedor de sonhos. Porque se eu tenho um cartão de crédito, quem tem limite é o banco, né? O cartão. Então, eu tenho um sonho, eu vou lá e realizo, compro. E aí, quando você vai ver, aquele sonho, ele era tão irrisório para o problema que você vai ter lá na frente. E aí, esse que é o problema do cartão de crédito. As pessoas não sabem usar. Eu acredito que tenha muito a ver com o imediatismo também. Sim. Porque a gente não consegue ter paciência de juntar para daqui a algum tempo a gente conseguir. Então, o cartão tá agora, tá mais fácil, eu consigo para hoje. Para algumas clientes que eu faço consultoria financeira, quando a gente identifica que o cartão é o fazedor de sonhos, a gente pede para diminuir um pouco o limite. Olha, a minha estratégia com cartão de crédito é o meu limite. O limite que eu uso não é o limite real do cartão. Eu sei quanto eu posso pagar de cartão por mês. Eu tava falando com as meninas no trabalho essa semana, eu nem sei que dia minha fatura fecha. Eu sei quanto eu posso gastar por mês. Se eu gastei aquele valor, agora não importa se tá aberto ou se tá fechado, eu não gasto mais, porque eu sei que eu não posso pagar mais do que aquilo. Então, eu uso assim. Se em algum momento eu tiver uma emergência, é interessante eu ter um valor maior que eu posso usar, que tá ali. Então, o meu limite é importante, porque ele pode ser para uma emergência, mas ali durante o mês eu tenho um limite que eu mesmo me coloco.
top, me ajuda bom, mas bastante. são poucas as pessoas que pensam assim. Normalmente o cartão ele tá ali para compras. Eu vou comprar, e aí se embola. Eu já peguei clientes com 80% de endividamento só no cartão de crédito. Eu acredito. É porque é muito fácil, né? Aham. E você não sente que tá gastando quando você não passa um sente. crédito Porque ali. o Não seu cai dinheiro não na tá hora. saindo, né? Mas a fatura chega. Ai, chega. A gente sabe que chega, né? E assim, temos muitas seguidoras aqui do lado B que elas são autônomas, principalmente as nail designers. Algumas estão começando agora e a gente conversa e elas falam sobre a dificuldade de organização financeira. Quando a pessoa é autônoma, tem diferença nessa organização ou é mais ou menos a mesma Não, coisa? tem muita diferença. Para começar, existe um princípio da contabilidade que a gente chama de entidade. Que as entidades são diferentes. Então, assim, se você é microempreendedora, você já tem uma empresa. Então, vamos começar a fazer o quê? A separar o que é meu, pessoa física, o que eu vou lá, vou gastar, e o que é do meu salão, do meu nail, o que eu vou fazer? Então, assim, eu tenho dificuldade de associar. Muitas das dificuldades, Poliana, que eu vejo na minha consultoria são porque fica tudo junto. E aí fica tudo junto. Escola, água, luz, telefone e fornecedores e funcionário, tudo ali. Porque, normalmente, os salões, eles têm os fornecedores ali dos produtos, tudo. E, muitas vezes, as pessoas, elas não fazem o quê? Lembra lá atrás que eu falei? De anotar, Gente, nem né? que seja um papel. Eu comprei 10 esmaltes a R$7. Vai durar quantos dias esses esmaltes? E aí, por quê? Se você não faz uma progressão do seu negócio, ou o dinheiro vai faltar ou vai sobrar. Por quê? Imagina, comprei 20 esmaltes. Se eu sei quantas clientes eu atendo em X dias, eu sei quantos dias eu tenho que esmalte vai comprar durar. outro esmalte. E aí dá para aproveitar uma promoção da Blue quando aparece, entendeu? Já monta o E aí, olha estoque. que importante ter o crédito. Não sei se vocês atuam com crédito ou com cartão de crédito. Se a Também. pessoa compra certinho, se está pagando vocês certinho, sempre o score interno de vocês para aquela nail design vai ser maior. E outra coisa, também é muito importante saber quanto ela gasta, quanto custam os produtos, Sim. para ela colocar o preço no Ela serviço precisa dela. conhecer o negócio dela. E precisa conhecer e se colocar no lugar assim. Não, agora eu sou uma empresária. Não importa qual ramo que ela tá. Eu sou uma empresária. Então, se eu vou fazer uma unha, é fazer aquela coisa bem criteriosa. Quanto que eu gasto de gel para fazer uma unha de gel? X. Eu gasto tanto. A minha energia vem quanto? Então, O aluguel do espaço. O aluguel do espaço. O cafezinho que ela dá para cliente. Tudo tem que entrar no orçamento. Exatamente. Se eu vou lá e faço detalhadamente essa programação do que eu gasto, eu sei até os imprevistos que podem acontecer. Perfeito. O imprevisto, ele já vai estar. Então, assim, por exemplo, eu tive uma demanda que caiu, eu tive uma demanda que subiu. E é isso. E é uma coisa muito importante. Se a sua demanda está subindo, é hora de aumentar o preço. Olha, dica boa. Muito boa. Significa que o seu produto já está sendo bem aceito, as pessoas já conhecem ele, está na hora de você ganhar um pouquinho mais. Olha, será que tá na hora de você ganhar um pouquinho mais aí? Muito boa essa dica. Vamos falar sobre reserva de emergência? Vamos. Qual é a hora de montar a reserva e como é que a gente faz para começar? Reserva de emergência, o próprio nome já diz, né? Ele precisa ser uma reserva de emergência porque a gente não sabe que horas as coisas vão acontecer. Então, o que eu digo sempre, a reserva de emergência precisa ser até 6 meses da sua vida. Antes de você se preocupar com o investimento, você precisa se preocupar assim. Fiquei desempregado. Como que eu vou pagar meu aluguel, minhas coisas? Minha cliente deixou de vir, perdi 10 clientes. Vou fechar meu salão por causa disso? Não vou. A minha reserva, ela tá ali para quê? De emergência para eu ir lá e colocar. Eu gosto, acho que é viável 6 meses. Por quê? Se você tem 6 meses da sua renda guardado, você tem foco para a estratégia para mudar, para fazer acontecer de novo. Porque um mês é muito rápido. É um tempo que você É um se dá tempo para que- resolver aquela Exatamente. emergência, né? E com 6 meses, você fala assim, não, peraí, perdi meu emprego, meu salão teve uma queda. No primeiro mês, você vai sentir. No segundo, você vai levantar a poeira e falar, não, peraí, eu não vou acabar com esse dinheiro que eu gastei, não. Vou dar um jeito, vou arrumar outro emprego, vou arrumar outras clientes. E vai estruturando a sua vida para que essa reserva seja factível. E a reserva, gente, ela é muito importante. Porque a gente fala assim, eu já vivi, já precisei de reserva para uma saúde. Entendeu? Então, você não sabe que horas você vai ficar doente, que alguém da sua família vai ficar doente. Então, assim, quando você tem uma reserva, você fala assim, nossa, eu juntei, eu abri mão desse dinheiro durante um tempo, mas agora ele está me servindo, é a melhor satisfação que você tem, é falar assim, nossa, eu tenho um dinheiro
porque eu juntei, tá me servindo exatamente pro que eu programei. É uma segurança que a gente tem. É uma segurança, Eu já exatamente. precisei também, é muito importante. E aí você se sentiu segura, né? Você fala, tá bom, eu tenho tô a com esse reserva, problemão aqui, mas eu mas tenho essa reserva aqui pra resolver. É muito bom. É muito bom. Até emocionalmente ajuda a gente saber que tem uma reserva ali, né? Exatamente. E a reserva vai igual eu falei lá no seu investimento. Não pode estar na sua conta. Coloca Certo. ela em outro lugar. Porque senão ela fica, ai, eu quero. Ai, não, aquele dinheiro ali não vai fazer falta. Eu vou pegar aqui 100, 200, 300. Quando você vê, já diminuiu. Então, que ela não esteja ali, que ela esteja em outra conta corrente. A gente tem que confiar menos na gente, porque na hora da emoção ali a gente gasta. Então, deixa esse dinheiro longe. E eu queria dizer que, se você não consegue juntar 6 meses agora, se parece uma coisa muito distante, não tem problema. Junta um mês, junta menos. Comece. Isso. Comece. Uma hora vai chegar lá. Não, mesmo comece. que demore mais tempo, que você consiga juntar menos, é muito importante começar. E fazer, Poli, junto com essa reserva, e o que a gente está conversando agora, fazer um panorama do seu salão. Do que você faz. Desenha mesmo. Pega uma cartolina, desenha o processo que se dá até a sua cliente sair com as unhas maravilhosas. Isso faz tão bem para o negócio, tão bem para as pessoas. Por quê? À medida que você vai desenhando, você vai atraindo o seu cérebro para aquilo que você está escrevendo. Então, você escreve, eu comprei a unha, fiz isso, gastei com ar-condicionado, gastei com café, fulano me pagou, fulano me pagou. E muito importante para quem tem negócio de serviço é escolher os meios de pagamento. Será que eu posso dividir uma unha de gel no cartão de crédito? Tem taxa, tem o percentual que o cartão cobra. Tem que entrar no preço final, Tem que entrar né? no preço final. Para que eu pego muitas clientes também que são assim, às vezes, lojas lindas, clínicas lindas, e chegam para mim e falam assim, Pri, eu não sei qual o motivo que eu tô trabalhando, porque eu trabalho e não vejo dinheiro. E aí você vai no local, gente, salão lindo, clínica linda, fala, como ela não tá vendo dinheiro? Isso aqui é o dinheiro dela. Aí eu vou fazendo um trabalho de entendimento, olha aqui. E a gente vai identificando tantos gaps, tantas torneiras abertas que seu dinheiro está indo por ali. E falta de quê? Falta, às vezes, dela só parar e fazer um desenho e conhecer o negócio dela. É isso. Conhecendo bem o negócio, sabendo quanto você realmente gasta, colocando o preço certo, vai ajudar muito a Vai voar. Vamos falar sobre uma coisa. Quando a gente pensa em reserva de emergência, culturalmente, a gente tem uma mania de pensar que guardar dinheiro é poupança. O que você tem para falar para a gente sobre a poupança e onde a gente deixa a nossa reserva? Olha, a poupança, ela vai render bem pouquinho, vai depender da... Não recomendo. Eu acho que a poupança, você pode fazer uma poupança para algo que será rápido, né? Porque ela tem 30 dias aí para poder rentabilizar. Existem outros meios que vão rentabilizar mais o seu dinheiro parado. CDBDI, um tesouro direto. Hoje, Poli, a gente tem muitos bancos online. Então, hoje o acesso a esses investimentos está mais fácil. Você tem um dinheiro para investir, quer começar a investir, abra uma conta online, tem inúmeros bancos por aí, e vá atrás de CDB ou Tesouro Direto. E aí, vá dar um Google, procura minhas redes sociais, que eu falo muito sobre isso lá, mas não deixa parado na conta. O importante é não deixar parado na conta. Mas, por exemplo, para um dinheiro que é para uma emergência, qual é o melhor lugar para eu deixar? Porque a gente tem a liquidez. Sim, então, a emergência, ela precisa estar num lugar que você consiga tirar. Tirar então, rápido, Tirar né? rápido. Então, assim, muito cuidado com LCI, LCA, que são letras de crédito, né? Que elas têm o tempo que você tira, você não tira antes. Tem que tomar cuidado com o tesouro também, porque alguns papéis, eles têm a data de liquidez, você não consegue tirar naquela hora. A poupança tem essa vantagem, mas a maioria dos bancos, praticamente, eles já dão CDBs diários. Você aplicou, você pode tirar. Olha, Hoje em muito bom. dia, essa restrição está muito pequena, não tem mais. É só prestar atenção É nisso. só onde a prestar gente tá atenção nisso, é só colocando. prestar atenção no prazo de resgate. Existem investimentos que são assim mais seguros para quem nunca investiu, tem medo de começar? Existem investimentos mais seguros para pessoas que são mais conservadoras, né? Porque os investimentos em si, eles têm um fundo de segurança, né, do governo. Então, assim, eu indico sempre a pessoa começar com aquilo que ela conhece. Muito bom. Então, assim, às vezes a gente vê muitas pessoas, muito no Instagram, principalmente, muito falando de investimento. Investimento, você quer conhecer ações, você quer conhecer, mas você não sabe qual risco que aquilo ali tem. Comece do começo. Coloque num CDB, vá conversando com o seu gerente, vá conversando com o seu corretor, vá aprendendo. Aprendendo, lendo, converse aqui com o consultor. Ah, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. E aí também o investimento é uma coisa legal, Poli, que ele tem que acontecer para você saber se você gosta. É igual um namoro. Tem que experimentar, né? Tem que experimentar, porque no primeiro mês você não vai saber se ele foi bom ou não. Agora, no terceiro mês, você já vai saber. Poxa, perdi aqui, tá ruim, hein?
Aí você já vai aguçando um sentido de perda. Mesmo que você não esteja perdendo, você fala, nossa, mas espera aí, se a Selic tá 12, eu ganhei 8, eu vou atrás desse banco, eu vou começar a me movimentar. Faz parte da cultura que a gente falou lá atrás, de conhecer e falar de dinheiro. Isso é educação financeira. Faz muita diferença, Faz muita né? diferença. E hoje é bom que a gente tenha aí na internet mais acesso. Faz pouco tempo que a gente fala mais sobre dinheiro, né? A internet ajudou, tem mais pessoas falando sobre isso. Você, por exemplo, dá consultoria, tem projetos de consultoria, né? Conta pra gente um pouquinho sobre aquele projeto de consultoria que você faz com mulheres. Eu tenho um projeto de consultoria só para empreendedoras femininas. E a gente fala sobre tudo. Primeiro, eu vou ouvir o que essa mulher tem para falar da vida financeira dela. Porque quando ela fala, eu consigo identificar gatilhos emocionais, estruturais do negócio, que eu preciso ouvi-la. A partir do momento que eu ouço ela, a gente cria objetivos. Sempre que eu atendo mulheres, as mulheres elas são muito sagazes. Elas sempre vêm com o objetivo pronto. Assim, eu quero isso, eu quero reformar minha casa, eu quero isso. E a gente monta mesmo um projeto. Em quanto tempo ela vai conseguir alcançar esse objetivo. Então, eu faço mentorias de 3 a 6 meses, a gente se reúne e no final eu solto ela para a liberdade financeira. Prepara ela. Preparo. Algumas sempre voltam, fazem aí, falam, Pri, me ajuda com isso, me ajuda com esse investimento. Eu tenho clientes até hoje, graças a Deus, que quando elas vão fazer alguma compra maior, ou vão trocar de carro, vão fazer um financiamento, Pri, eu sei que a gente não está mais com consultoria, calcula aqui para mim, esse financiamento tá legal, eu posso comprar à vista, eu posso fazer isso. Então, o meu projeto é ouvir uma conversa mais próxima do que a gente está aqui agora. Porque também falar de dinheiro é um tabu, lembra? Sim. As pessoas elas têm muito medo de ser julgadas, principalmente nos valores. Eu vou fazer uma consultoria, mas eu não ganho tanto. Mas quem te disse que você precisa ganhar tanto para fazer uma consultoria? Porque você está indo atrás de conhecimento, de educação. Qualquer pessoa precisa desse acesso, né? Quanto mais conhecimento, se você não tem conhecimento, você está indo atrás de um profissional que vai te ajudar a construir o seu conhecimento e construir seu objetivo final. E outra coisa que a gente precisa falar é que ninguém precisa ter vergonha de querer ganhar dinheiro, de ser ambicioso, de sentir vontade do seu negócio crescer. Não. Tudo bem a gente querer se organizar para ter mais, para conseguir mais coisas, para realizar nossos sonhos. E, na verdade, só tem liberdade quem aperta o enter do Pix. É verdade. Dinheiro é liberdade, gente. Então, assim, quanto mais você faturar, mais emprego você vai gerar. Quanto mais você faturar, mais feliz sua família pode ser, porque você vai comprar coisas que você quis comprar, seu negócio vai crescer, isso vai te satisfazer pessoalmente. Então, assim, ligar para o que os outros falam não é o momento. O momento, quanto mais eu falo assim, gente, a satisfação de você fazer um Pix, né? É você muito bom. Você fala assim, não, vou fazer um Pix. Você pegar seu telefone e falar assim, não, esse Pix é meu, isso é liberdade. Essa liberdade, para a mulher, ela é muito importante. Inclusive, existem coisas muito sérias relacionadas ao dinheiro, como, por exemplo, mulheres que sofrem, que são violentadas, que sofrem tipos de violência. Elas não conseguem sair do espaço do casamento, por exemplo, porque elas não conseguem se manter. Então, a liberdade financeira, ela oferece muitas outras liberdades, até em casos de abuso mesmo. Exatamente. E hoje, a gente já estuda há muito tempo o caso de violência patrimonial com mulheres. Existem mulheres que elas têm as próprias rendas delas, elas cuidam da casa, cuidam dos filhos, e mesmo assim elas têm que ou dar todo o dinheiro para o companheiro, ou criar vínculos que ele saiba exatamente o que ela está fazendo com aquele dinheiro. Isso é uma prisão. Porque você acaba fazendo o quê? Você acaba não conhecendo o mercado financeiro, você não sabe, você não conhece o que está acontecendo com o seu dinheiro. Infelizmente, eu sempre atendo mulheres que estão em processo de divórcio, que ao longo da vida nunca se preocuparam, e não são mulheres que a maioria das vezes tem renda, tá? Mas elas achavam assim que estavam sendo protegidas. Nossa, E, na verdade, triste, né? elas não estavam sendo protegidas. Elas estavam... É uma manipulação, É uma né? manipulação, é uma violência patrimonial. E aí, quando elas se separam, que elas se dão conta do universo financeiro, essa mulher fica desesperada, fica desestruturada, começa a duvidar de si. Fala, uai, mas será que eu consigo? Gente, consegue. Reúne, desenha, chama uma amiga, conversa, me procura lá na rede social e vamos falar de dinheiro. Essa iniciativa de vocês de falarem de dinheiro para empreendedoras é muito importante, sabe por quê? Resgata a autoestima. Porque, às vezes, se você estiver num grupo de 100 pessoas e alguém falar assim, tem alguém com problema com dinheiro aí? Ninguém vai levantar a mão. Ninguém tem coragem de falar, Mas né? a gente conversando aqui, isso vai chegar para uma pessoa e falar, nossa, é isso. Eu tô com esse problema, eu preciso me acender. E isso vai acendendo nas mulheres o desejo de tomar conta das finanças do próprio dinheiro. Fazer o Pix no final do dia. Vai ajudar a conseguir realizar mais sonhos, vai conseguir, né, novos projetos aí, colocar em prática. É muito importante. É muito importante. Vamos voltar um pouquinho aqui, que a gente falou sobre investimento. Quem está devendo
investe. Quem está devendo pode investir. Depende do estômago dele. Porque você sabe, Poli, que normalmente o endividamento, ele está atrelado a razões psicológicas. Então, assim, maioria das pessoas que se endividarem, elas não vão dormir à noite. Inclusive, existem... recentemente, eu fiz uma organização numa empresa para os funcionários. Porque fizeram uma pesquisa lá, a produção estava muito ruim. E eles fizeram várias pesquisas, o RH. E foi constatado que a renda deles, a questão financeira era ruim. E isso tirava o sono deles, deixava eles ruins. Então, o que nós fizemos? Chamamos todo mundo. Fizemos uma cartilha de finanças, implementamos outras rotinas financeiras. E isso é bom porque começa a falar, começa a atuar de maneira mais próxima, a falar de dinheiro, né? Inclusive, eu vou aproveitar para te convidar, se você ainda não assistiu o episódio anterior, a gente conversou exatamente sobre isso. Como falar de saúde mental com as contas vencendo. A importância da saúde financeira para a nossa saúde mental também. O episódio está muito legal. Assistam, gente. E aí, voltando, é possível investir? Depende da pessoa. E aí a gente vai ter outros objetivos a traçar. Por exemplo, eu posso investir para pagar uma dívida. Olha, muito bom. Então, eu posso criar um objetivo, olha, quando tem dívidas muito altas, que elas não vão ser pagas imediatamente, ou que você não está fazendo negócio com o banco, o que você faz? Não, tudo bem. Então, se é X, quanto que eu tenho que ter de entrada para quitar? E aí, eu posso também esperar feirões do Serasa para quitar isso. Aí, o que eu faço? Eu faço um investimento para esse objetivo de quitação de dívida. E crédito? Funciona mais crédito para pagar dívida? Porque tem gente que faz empréstimo para pagar dívida. É uma coisa inteligente? Depende. É muito amplo para eu falar. Por exemplo, para um empresário, você vai lançar uma promoção de gel de 10 por 8. E aí eu já tenho... Eu sei que eu vou vender, eu sei que eu vou atender muitas clientes. Para mim, seria ótimo, porque vai reduzir o meu custo e vai aumentar meu lucro. Entendi. Isso é uma estratégia. Eu posso pegar um crédito e falar... Peraí, fazer conta, tá, gente? Tem que fazer conta. Eu vou pegar X ou pagar juros. Mas a diferença que o meu fornecedor está me dando em pagar isso aqui, está compensando. E aí, eu vou resgatar aqui. Tem que fazer conta, não pode ser preguiçosa. Tem que chegar e falar assim... Depende da estratégia. Então, vamos falar de planejamento financeiro aí. Como é que a gente faz para fazer... Um planejamento tem que fazer curto, médio e longo prazo? São planejamentos diferentes? Como é que a gente se planeja? Um planejamento é um planejamento inteiro, né? Você planeja... Eu só gosto de planejar no máximo até 5, 10 anos. Porque senão fica muito distante, você não sabe o que vai acontecer ali. Então, os primeiros 5 anos a gente planeja como? O que você quer fazer no curto prazo, de 6 a 1 ano? Muito bom. Seu dinheiro é para quê? De 6 a 1 ano eu vou mexer com isso, eu vou mexer na minha casa, eu vou fazer curso... Porque também, se eu fizer esse curso, eu vou receber mais, eu vou faturar muito mais. Bom investir em educação. Exatamente, volta. Dá Eu vou retorno. investir nisso. De 2 a 3 anos? Não, com 2 a 3 anos eu vou comprar um carro. Peraí, quanto que é o seu carro? Quanto que você vai vender? O planejamento, Poli, vai depender dos seus objetivos. Agora, é importante a gente falar de dinheiro, escrever o dinheiro, botar nosso cérebro. Não, eu escrevi, ó. Eu, por exemplo, tenho uma mania, e aí eu vou contar para vocês o que eu sempre faço. Normalmente, eu não compro nada em janeiro e fevereiro. Olha... Porque é um mês, são meses que tem IPTU, para quem é pai e mãe igual eu, tem que ter escola, tem IPVA, é um mundo de boletos que vai chegando. Muita conta então, chegando. assim, eu já conversei com a minha filha, ela que já tem 12 anos, por exemplo, ela já sabe, mamãe, em janeiro e fevereiro a gente não compra nada. Janeiro e fevereiro a gente não compra nada. Que bom que sua filha já sabe Sim, disso, né? porque se eu comprar agora, eu vou resgatar da minha reserva. Se eu comprar no cartão de crédito, vai chegar em fevereiro. E os boletos que não são mensais vão chegar do mesmo jeito. E, por exemplo, você já sabe que em janeiro você vai gastar mais dinheiro. Então, isso é um tipo de coisa que entra no planejamento financeiro. Entra no meu planejamento. Em janeiro, eu vou precisar de mais. Exatamente. Por exemplo, quem tem 13º, eu acho muito, muito importante. Eu tenho 13º. O que você vai fazer com o 13º? Se você tem filho, em janeiro, a bomba vem. É rematrícula. Material. É praia. É criança de férias que automaticamente eles comem o mundo. Eles comem a geladeira. Você vai gastar mais. Sim. Então, assim, normalmente, o planejamento janeiro e julho, sempre das minhas clientes que são casadas, que têm filhos, a gente sempre, peraí, esse mês seu aqui vai ser turbulento. Não dá pra você. Então, eu quero uma roupa bonita em dezembro. Vamos parar de ir. Vamos, eu quero uma roupa linda. Tá. Eu quero uma roupa linda. Eu sou compradora exigente de roupa, maquiagem, porque eu adoro. E eu tenho esse defeito, tá? Eu tenho que estar sempre escrevendo. Eu tenho que estar sempre colocando no meu celular. Não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar.
Porque a conta chega. E eu sou uma pessoa que eu fico desesperada endividada. A minha vida não Sim. funciona. Então, Eu tenho pavor de dívida. exatamente. Então, a gente precisa se conhecer. Realmente mexe muito com a nossa cabeça, né? Mexe muito É com muito a nossa... difícil E a de nossa lidar. autoestima também. Claro. Porque você começa a se colocar em lugares que não são seus. Já que você falou, por exemplo, de comprar roupa, essas pequenas coisas, elas precisam entrar como meta? Precisa. Mesmo a gente pagando menos? Todo Precisa. dinheiro precisa entrar como meta. E fazer também uma autocrítica, né, gente? Assim, o mundo tá aí, olha o ambiente, olha a nossa saúde mental. Você precisa de 150 calças? Você sabia que recentemente foi feita uma pesquisa que as mulheres que vão ao salão de beleza fazer unha, sobrancelha e tudo, elas voltam com a autoestima melhor, produzem melhor. Claro, Então, é um momento de é autocuidado, um né? momento de autocuidado. Então, assim, se cuidar faz parte. A gente não tá aqui falando, gente, pare de comprar sua Claro. blusinha, pare de... Não é isso. Mas tudo com Equilíbrio, foco. né? Não dá pra ser Zeca Pagodinho. Então, assim, não, eu saí, eu bebi, eu comi, eu comprei roupa, eu saí. Todos os dias, se você tem condições, beleza. Mas se você não tem, que horas que você vai acordar? Porque a sua vida vai passar. E aí, isso aconteceu recentemente comigo. Eu fiz 40 anos. E aí, quando você faz 40 anos, você faz uma retrospectiva da sua vida, Eu assim, imagino. inteira, né? E aí, ter alguns objetivos meus que eu tracei lá atrás, que tinham a ver com dinheiro, não foram conquistados. Olha. E aí, agora eu estou fazendo o para trás. Por quê? Eu já identifiquei uns 2 motivos do porquê não foram. Que interessante. Porque a vida vai passar. Sim. Então, quando você falou agora do planejamento, e eu quero chamar atenção para uma coisa. 10 anos vão passar se a gente planejar ou não. É verdade. Então, se você planejar, você já tem um pontinho a mais. Porque, aqui eu já sabia que eu ia ter 40 anos. Então, eu tinha metas, assim, que eu queria com 40. Porque eu sei que agora o tempo já passou. Tem um mundo pela frente ainda, mas é diferente quando eu tinha 30, quando eu tinha 25. Então, fazer esses ajustes, fazer essas reflexões, elas são importantes. Porque a vida passa, o tempo passa. A gente precisa também cuidar da nossa mente para se educar e para conseguir lidar com algumas Exatamente. coisas. Por exemplo, para a gente aprender a esperar, não precisa ser agora, não precisa ser um prazer imediato, não descontar, por exemplo, na compra. Tô triste, vou comprar uma blusinha. Tô triste, vou comprar um sapato. Tô frustrada, vou comprar. Aprender que o dinheiro, ele precisa ser cuidado também, né? Ele é seu, né? E se a gente consegue se organizar, planejar lá na frente, a gente vai conseguir fazer mais coisas do que a gente faria se a gente E gastar tudo agora. até ver se realmente aquela compra era necessária ou se você está comprando para Preencher um para vazio, preencher né? o vazio, sabe? Eu, em consultorias, quando isso acontece, quando a gente identifica que é isso, eu já passo para uma psicóloga, que eu acho que tem que tratar. Porque, às vezes, assim, isso é real, tá, gente? Assim, e são pessoas que, às vezes, estão do nosso lado e que estão endividadas, assim, ao extremo. E se acontecer alguma coisa? Se essa pessoa perde o emprego, como que ela vai sobreviver? Então, muitas pessoas que estão acima do peso, elas descontam na compra. Muitas pessoas que terminaram relacionamentos ou estão depressivas, elas vão lá e compram sem parar. E aí, olha que triste, né? Aquela compra, ela tem um ápice da adrenalina, ela fica super feliz. Quando chega a fatura, Fica triste. fica triste. E aí ela começa tudo de novo, porque é um Vira um ciclo ciclo. vicioso. Então, por isso que a gente precisa estar atento em que momento eu estou da minha vida. Por que eu estou comprando? Por isso que eu falei, faz sentido a gente ter 150 calças jeans? Algumas coisas precisam fazer sentido na nossa vida. Sempre pensar no porquê a gente está fazendo Exatamente. as coisas e o que realmente é importante, né? Ter cuidado também com a comparação, volto a falar das redes sociais. Ter cuidado, às vezes a gente vê todo mundo, recebidos. Ver vídeo das pessoas comprando o dia todo, isso deve estimular na gente a Sim. sensação de que a gente também precisa comprar, né? Ter cuidado até com o tipo de conteúdo que a gente consome. Quem que a gente está seguindo, né? Quem que a gente está trazendo para a nossa vida? Quem é que a gente está trazendo como referencial financeiro? Você falou agora, os recebidos. Será que foram recebidos pagos? Porque tem diferença, né? A blogueira, gente, o trabalho dela é fazer com que a gente pense que ela não trabalhe. O trabalho dela Criar é esse, desejo, que né? aquela vida dela é o máximo, e comprar é o máximo e tudo. Só que o que vem depois que você compra? Fazer essa reflexão. Depois que eu compro, vem o quê? Vem felicidade, vem atenção, vem desespero, vem a fatura. O que acontece depois disso? Muito bom. E aí, para finalizar, qual que é a importância desse planejamento financeiro, dessa organização? O que muda na nossa vida se a gente começar a fazer isso a partir de agora? Olha, eu vou fazer um desafio para todos os seus ouvintes. Ah, muito bom. Façam durante 30 dias. 30 dias, anotem tudo que vocês gastaram, tudo que você entrou de renda, tudo, anotem tudo. No final de 30 dias, você vai identificar
a importância desse planejamento. Porque você fala assim, nossa, que mole que eu dei aqui. Pra que eu comprei? Eu, por exemplo, eu gosto muito de tomar café na padaria, né? Tem dia que eu não quero nem comer o pão, eu só quero tomar o café. Por que eu vou comprar um pão? Aí você vai anotando, pra que eu comprei isso? Nossa, mas eu não tava nem com fome nessa hora. Eu fui aqui e tomei um sorvete, eu fui lá e comprei. Ah, vamos com o grupo beber cerveja. Mas eu não tô nem afim de beber hoje. Aí você senta no grupo e bebe só para fazer pose ou então para estar ali naquela rede social e estar fazendo parte. Faça seu planejamento como uma meta de vida para que você tenha autoconhecimento. E só depois busque, não, agora eu tenho autoconhecimento. Agora eu vi que Priscila falou lá sobre coisa, agora eu quero fazer um objetivo de juntar um dinheiro. E aí a gente vai fazer um objetivo de vamos tentar juntar pelo menos um salário da gente como 14º. E aí, todo mês, ao invés, você vai ter seu 13º, você vai ter um 14º. Para as coisas. Hein? Isso aí. Então, você anota 30 dias, tudo. Chequei. No outro mês, você fala, não, minha meta, então, é juntar um salário meu no ano. E aí, você começa. Com quanto tempo você tem que juntar? E aí, outros objetivos vão aparecer. Muito bom. Gostei do desafio. No final do ano, a gente volta aqui para conversar e contar quem conseguiu esse 14º. Tem mais alguma coisa que você queria falar aí para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes? Eu quero falar que dinheiro é liberdade e falar de dinheiro não deve ser um tabu e que a gente deve sim querer ganhar cada vez mais, porque dinheiro traz felicidade pra gente, a gente consegue realizar as coisas. Sem dinheiro a gente não consegue realizar nossos sonhos e realizando sonhos a gente é mais feliz. Ai, isso. muito obrigada. Eu adorei o nosso papo. Tenho certeza que todo mundo vai gostar também. E quem sabe a gente se encontra aqui de novo em outro lado B. Obrigada, Poliana. Vocês, obrigada pela companhia e até o próximo episódio.